Olá, fã do horror! Estamos de volta a mais um trash modernizado e você deve estar aí na sua casa se perguntando: cadê o Marcos e os outros meninos feios do caramba nesse programa? Será que a Nia conseguiu instaurar um matriarcado e o feminismo foi legalizado? A gente vai saber disso no programa de hoje, debatendo: será que o terror é coisa de mulher? Antes de tudo, você já sabe as regrinhas, se inscreve no nosso canal, ativa o sino e fica ligado. Bom, eu sou a Rosses de hoje, já que o Marcos não está, e como a gente vai falar sobre mulheres e terror, a gente quis uma bancada inteira feminina, então a gente excluiu os homens do programa de hoje. Eu sou a Lia Silveira, Lady das Trevas, mas eu tô com duas Ladies das Trevas comigo. Não queria falar sobre isso sozinha, então trouxe duas das minhas amigas pessoais e, quiçá, melhores criadoras de conteúdo de terror da internet hoje. Falo com propriedade. Do meu lado direito, Michelle Henriques, minha BFF. Eu sou BFF dela, sou do Leia Mulheres, de onde eu sou, do Cine Vardá, e também tenho um blog pessoal chamado Feminist Hour. Do meu lado esquerdo tem a Nosfegata, Jéssica Reinaldo. Eu sou a Jéssica, eu tenho o Fright Like a Girl, um blog, um site voltado para mulheres no terror, e escrevo no Delirium Nerd. Bom, meninas, o que vocês acham? Terror é coisa de mulher? Pra vocês, o gênero tá ligado ao gênero feminino, o gênero do terror? Como começou o contato de terror que vocês tiveram? Começou quando criança? Como foi? Bom, eu vou começar porque o meu acho que é mais antigo, né? Uhum. Eu comecei a gostar de terror com a minha mãe. Minha mãe é muito fã de terror e ela adora falar que assistiu Evil Dead quando tava grávida de mim e por isso que eu nasci assim. E eu acho isso um puto elogio. Por isso que eu nasci assim, é ótimo, né? Eu acho um puto elogio. Uhum. E conforme eu fui crescendo e conhecendo pessoas que gostavam de terror, eu ficava meio chocada as pessoas falando: não, eu vejo terror com meu namorado, não sei o que. Tipo, eu via com a minha mãe, 5 anos assistindo Freddy Krueger e ia lá, isso é uma máscara, fica de boa, né? Essas coisas, menos Brinquedo Assassino, que sempre me assustou. Acho que é todo mundo. Inclusive, revendo agora, é creepy pra caralho. Aí eu comecei a falar palavrão já. Não tem problema. E então pra mim é isso, o terror sempre foi crescer vendo com a minha mãe, então quando falam que é um gênero predominante masculino, eu fico, não é, pra mim nunca foi. Então pra mim terror é uma coisa de casa e de infância. É, pra mim também eu tenho uma história muito parecida também. Eu sempre falo da minha mãe nos vídeos. Eu comecei a ver por culpa da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que gosta bastante de terror. Inclusive, o primeiro date dela com meu pai foi pra ver Carrie no cinema. Acho que eles já estavam prevendo, tipo, a Stephen King maníaca que seria, né? essa beldade viciada no Rei do Maine. E você, Jéssica? Não, o meu começou um pouco depois. Jéssica contraria todas as estatísticas, Sim, né? eu sempre fui muito medrosa, então demorou muito pra eu conseguir entrar no terror. Minha mãe sempre gostou muito. Jogos Mortais é, tipo, o filme da vida dela. Que fofo. Que fofa. Só que pra mim sempre deu muito medo. Só que aí na faculdade eu comecei a me interessar mais. Daí eu fiz a minha monografia sobre Drácula e decidi que pra estudar terror eu deveria conhecer mais sobre o gênero. E aí surgiu Todo Dia um Filme de Terror. E daí... Fala um pouquinho do seu projeto também pro pessoal, que é um projeto super bacana que a Jéssica tem. Eu tenho, assim... Virou um projeto, era um projeto pessoal pra conseguir conhecer o gênero, né? Porque eu não sabia de nada. E decidi assistir nas férias um filme de terror por dia. Só que eu assisti nas férias da faculdade e ano passado eu resolvi fazer do ano inteiro. E ano passado eu assisti 290, não consegui os 365. Uhum. 365. Deve ser, eu sou ruim de conta, não sei quantos dias tem E não um foi ano. ano sexto. Exato. E esse ano eu tô conseguindo fazer todos os dias, já tô no 47 e tá indo. Esse ano vai que dá. Coragem, gente. Eu fico pensando nesse tanto de filme que saiu, sei lá, em 2018. Deve ter sido muito difícil pra você conciliar os filmes de lançamentos, os filmes que foram lançados em 2018 e os filmes antigos que você, sei lá, tinha esse delay pra assistir, tava em débito. Sim, foi um pouco complicado, né? Mas teve alguns que não entraram na conta, tipo, as pausas que eu fiz, tipo, uma semana sem assistir pra tentar respirar um pouco, porque, né, eu nunca tinha. Claro. Então a imersão... A pessoa precisa sair de casa. Às vezes é bom, né, ver as pessoas. Não muito. Não muito, mas dizem que faz bem pra saúde, né? Tomar um pouco de sol. Uhum. E aí eu acabei assistindo mais filmes recentes. No projeto eu assistia mais coisa antiga. Uhum. E no
assim, normais, eu assistia nesses outros dias, que eu também Sim. não vou fazer a conta agora, mas deu mais tempo. Sim, ninguém vai fazer a conta. Eu assisti mais coisas recentes. Porque 2018 teve muita coisa, né? A gente já gravou programa falando que foi, sei lá, um dos melhores anos, quiçá, pro terror dos últimos tempos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não teve tantos filmes dirigidos por mulheres, né? Não, a gente sentou agora pra pensar, né, nos filmes do ano passado. Acho que, sei lá, Hereditário é um unânime aqui. Todo mundo Hereditário gostou muito. Dos filmes do ano passado, Hereditário. Eu colocaria o meu favorito como November, tá? Mas assim... Não, eu gosto muito do November, eu gosto. Ele chegou a passar no CCSP aqui em São Paulo, passou. né? Eu não fui. Eu também não. Hereditário, assim, eu gosto bastante. Aí eu comecei a pensar, né? Foi um ano bom pra mulheres brasileiras do terror. Sim. Porque meu preferido é o Animal Cordial. Eu quase coloco ele junto com o Hereditário, assim, de preferido. E Boas Maneiras, da Juliana Rojas com o Marcos Dutra. Marco Dutra. O trabalho dos dois juntos é sensacional. Sim, é uma Separado, parceria. é uma parceria, sim, o Trabalhar Cansa já é antigo, os curtas. O trabalho solo dela, de Sinfonia da Necrópole, a rainha dos musicais do terror também, né? É um dos meus preferidos, Sinfonia da Necrópole. Eu acho a Juliana... Eu vou começar já a declarar o meu amor, porque eu acho a Juliana... E um dos seus filmes favoritos de 2018 também foi dirigido por uma mulher ou não? Não, um dos meus filmes preferidos do ano passado foi o Halloween novo, então... Ah, mas tem mulheres fortes. Sim, mas... Aliás, que mulher, né, gente? Jamie Lee Maravilhosa, Curtis, rainha. tiazona. É pra mim a personificação de como uma personagem feminina tem que ser no mesmo patamar, por exemplo, da Ellen Ripley. É uma Sim. mulher que ela não tá ali pra entreter, ela não tá ali pra ser bonita, ela não tá ali pra nada a não ser chutar bunda de homem folgado. Ainda bem, não Que é a personificação de como uma mulher tem que ser pra mim. E é engraçado que no primeiro Halloween ela segue a risca, né, do slasher. Ela é a mocinha virginal, a mocinha que Que não tá usa drogas, que não tá transa. aprontando, que tá tranquila, e ela que é a perseguida, ela que sobrevive, não sei o que, né? Não vamos entrar no mérito a franquia toda, que ela é um pouco confusa, né? Até porque se a gente for falar da franquia toda, a gente vai cair em Rob Zombie. Não, deixa o Rob E Zombie. aí isso sempre dá treta. Tá, gente, Isso. Deixa o Rob Zombie. Deixa aí, depois deixa a aí. gente discute. Depois A gente vai chegar A nele em gente algum chega momento. nele. E eu acho muito bacana como ela envelheceu, entre aspas, a personagem, né? Que ela era aquele estereótipo bonitinho e tal, e aí hoje em dia já é o que eu espero num filme. Eu não quero a coitadinha, eu não quero a menina indefesa que sai correndo pelada, magra, branca e loira, entendeu? Ela é uma velha maravilhosa cuidando da família Brava, dela, que são outras, né? exato. Brava e falando, foda-se, eu vou chutar bundas. como Então, você eu disse. citei ela como exemplo do lado da Ellen Ripley, porque eu sempre achei a Ripley uma das personificações mais fortes da mulher no cinema. Porque ela tá ali na nave, ela não é bonita, ela não é agradável pra homens, ela é bocuda, E ela quando é ela aparece respondona. nua, tem um porquê, Tem um porquê né? que ela está Sim. nua, não é uma nudez gratuita, assim. E tem um gato. E tem um gato. Ellen Ripley, pra mim, é a personificação, tipo, do estereótipo de como uma mulher deve ser, assim como a Laurie Strode do Halloween. Então tá meio que perdoado o seu Halloween. Eu gostei muito. Foi... O que vocês viram do ano passado lançado por mulheres? Vocês viram mais filmes? O que vocês viram? Ah, tem o Devil's Doorway, que você gosta mais que eu. Eu até. gosto muito. É. Vai sair aqui no Brasil, acho que já saiu. Ele saiu agora em fevereiro. É um filme que é dirigido por uma mulher, a irlandesa Aileen Clark. E pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Eu já falei dele em algum trash modernizado aqui. Pelo fato de ser dirigido por uma mulher e pelo contexto histórico dele em relação às mulheres, porque o filme conta a história daqueles asilos de Madalena e toda o estigma das mulheres que eram consideradas párias na sociedade. Pra mim foi um dos filmes mais fortes e mais pesados que eu assisti ano passado e que coincidiu de ser dirigido por uma mulher. Como eu falei, pra mim, o Hereditário foi... Assim, eu não tenho o costume de ver um filme duas vezes no cinema, porque é caro pra caramba, né? No cinema, né? Mas o Hereditário eu fiz questão de voltar, porque eu achei sensacional. Toni Collette, o que é essa mulher atuando? O que é Toni Oscar Collette. sem Toni Collette é gol. Exato. É gol. O Oscar não merece. Não. Não, o Oscar não merece uma mulher daquele calibre. Inclusive, todo ano eu faço maratona do Oscar. Vocês estão falando, não, chega, não. Eu tô vendo só terror, eu tô fazendo maratona de slasher, eu acho melhor que ele, não. Vocês estão com um projeto agora pra Ah, março, né? Exato. Do mês de comemoração do Dia da Mulher. Qual que é o projeto de vocês? Bom, eu gosto muito porque eu tenho umas ideias meio aleatórias. Eu falo pra Jéssica, ela abraça todas. Assim, ela é uma amiga muito legal nessa parte. Qualquer ideia bizarra, eu até não, vamos.
tava falando assim, eu tenho um projeto que é fazer o 50 Films by Women, que é ver pelo menos um filme de mulher, dirigido por mulher durante a semana. Eu falei, por que em março? Primeiro a gente falou sobre outubro, né? Aí a Jéssica, não, vamos fazer em março, né? De assistir só filmes de terror dirigidos por mulher, em março. Assim, não necessariamente todo dia. A Jéssica pode fazer dentro do projeto dela. Sim. Mas a ideia é essa, convidar as pessoas a conhecerem o terror feito por mulheres, assim... Desde os mais antigos até os mais recentes. Porque rola uma necessidade, uma carência muito grande das mulheres divulgarem os trabalhos delas. Não só dirigindo, mas trabalhando em maquiagem, fotografia, assim. E as próprias críticas que fazem review, que fazem sobre livros ou sobre literatura feminina. Vocês acham que tem uma carência que o mercado cinematográfico tá vendo a questão do feminino com outros olhos, que tá tendo uma melhora, não só nos filmes no geral, mas tipo em questão de personagens, de roteiro, o que vocês acham? Eu acho que tá bem melhor, assim, passos lentos, né, a gente ainda tá muito devagar em relação a uma coisa completa, uma coisa mais abrangente, você vê que tipo... Mas parece que as coisas estão melhorando. Assim, eu acho que principalmente o Twitter tem proporcionado muito isso. De conhecer o trabalho, principalmente críticas. Existem críticas maravilhosas fazendo trabalho com terror. Existem sites dedicados, por exemplo, de trabalhos de mulheres negras no cinema de horror, sabe? Isso é maravilhoso. Porque você acaba conhecendo trabalhos que não iam chegar até você. E tá tendo a melhora, é visível isso, mas ainda tá longe de ser, né, o ideal. E ainda tem muito o que percorrer. Sim. Eu acho que na literatura esse caminho foi mais rápido do que no cinema. Eu acho que na literatura, por como eu trabalho bastante com isso, tem muita editora só que lança mulher, tem muito selo que é só mulher. A movimentação da publicação independente das mulheres é muito grande, tem muitos projetos. No cinema eu ia citar o que a Jéssica falou, né? Tem muita mulher que fica no Twitter. A própria Ava DuVernay, que não é do terror, mas é uma diretora que eu amo de paixão. Ela tá no Twitter divulgando outras mulheres. Quando saem não sei se vocês conhecem o site Mulher no Cinema da Luísa Pécora. É Pécora, acho que é o sobrenome dela. E ela, quando pega o Oscar, ela pega de todas as categorias. Ela não fica na diretora e tal. Ela fica, olha, essa edição de som fulana tá sendo indicada. A primeira mulher negra, a primeira mulher asiática, não sei o quê. Então eu acho que assim, como tudo, né? Na internet dá essa movimentação e a gente acaba conhecendo esses trabalhos das mulheres. Legal que você falou, tipo, dessa representatividade. Eu separei um filme muito especial que saiu no passado, que foi o Mary Shelley. Sim. Ele foi dirigido por uma mulher chamada Haifa Al-Mansur e ela foi a primeira diretora mulher da Arábia Saudita. A gente ter algo nesse calibre de estar vivendo na mesma época em que uma mulher é considerada a primeira diretora do seu país. E eu posso só fazer um comentário? Antes dela fazer a cinebiografia da Mary Shelley, ela fez um outro filme que eu não vou saber pronunciar o nome, que é a história de uma menina que é uma biblioteca, uma bicicleta. Uma biblioteca é ótimo. Que eu nunca. E a história é essa menina querendo essa bicicleta, só que assim, a Arábia Saudita, a gente sabe como é culturalmente diferente, né? E eu tava lendo que a diretora, a Haifa, não sei, ela teve que dirigir os homens do filme com walkie-talkie, porque ela não pode falar com homens na Arábia Saudita. E aí, isso é uma coisa que eu fico muito puta. Eu tenho um coração bom que nem o seu pra falar de Mary Shelley. É porque eu detesto todos os filmes e a Jéssica gosta. O Mary Shelley é um filme que tem muitos problemas de roteiro, de não sei o que, mano, mas é uma mulher da Arábia Saudita que saiu de um filme que ela dirigia os homens pro walkie-talkie pra fazer uma cinebiografia de uma mulher maravilhosa que ninguém tinha feito ainda. Eu acho que esse é o maior mérito. Sim. Ela ter dirigido o filme de uma mulher que praticamente pariu, sem trocadilho, né? O Marcos não tá aqui pra fazer trocadilho, mas eu vou. Mary Shelley foi praticamente a mãe da ficção científica e do terror como a gente conhece ele. Ela foi uma das primeiras. Muita gente afirmava, né? Que depois tem mais estudos, né? Que houve outras mulheres falando de coisas, passinhos da ficção científica e do terror. Mas ela foi a que difundiu, gente. Frankenstein, todo mundo sabe que é o Frankenstein, mesmo sem ter lido o livro, sabe? Ele, sei lá, alçou um lugar, né, na cultura pop. Saiu do terror e foi pra cultura. Exatamente. Mesmo. Mas a gente também tem uns casos de alguns vacilos de filmes também dirigidos por mulheres. Por exemplo, ano passado teve Revenge, que é um filme que a gente já conversou bastante sobre, nós três. E a gente nunca entrou num consenso, que eu gostei bastante. Acho que o filme, ele, por ser um rape revenge dirigido por mulher, ele tem todo uma ótica, ele é feito por um viés diferente do que um homem faria. Com certeza. Mas que ainda assim ele fica muito aquém do que ele poderia ficar. Sim. Vocês concordam? Sim. Eu acho que ele
poderia ser muito melhor, ele poderia... Eu, particularmente, já não gosto do Rape Revenge. Eu acho que é um negócio que já deveria ter ficado antes, que não deveria... Eu acho que já tá bom. Eu acho que tem outras formas de você lidar com situações de abuso. Porque a gente conseguia entender isso lá na década de 70, assim, tipo, na época do auge do exploitation. A gente conseguia entender o choque da questão do Rape Revenge naquela época, mas hoje em dia já não cabe. Não, eu já acho é um subgênero que ficou datado, né? Posso só fazer um parênteses? O meu grande problema com o Rape Revenge é o mesmo dos filmes de Home Invasion. É sempre uma mulher sozinha em casa, quando tem homem é uma família com mulher e criança. São sempre pessoas indefesas. Eu nunca vi um Home Invasion de um cara sozinho sendo torturado e... Não, nunca vi. E Rape Revenge é sempre uma mulher estuprada. Claro, sei lá, aquele filme do John Voight que tem um cara estuprado. Eu esqueci o nome, dos anos 70. Mas assim, filmes de mulheres sendo estupradas. Por que isso tem que ser sempre a motivação de um filme, sabe? O Revenge, pra mim, tem uns pontos altos maravilhosos, que é a cena do cara pelado correndo em círculo, sangrando. Aquilo ali mostra a fragilidade do homem mesmo. E é ridículo aquilo. É maravilhoso você ver um homem passando ridículo todo sanguentado, sabe? A gente gosta de a gente homens gosta. sofrendo, sempre. E a cena dela colocando negócio de cerveja na barriga é ridículo. Aquilo é maravilhoso. Mas assim, precisava acontecer tudo aquilo que ela foi estuprada, porque ela sofreu, porque ela foi humilhada, sabe? E esse é um recurso de narrativa que é meio recorrente, né? Sim. De sempre precisar de que a mulher sofra algum tipo de violência pra desencadear a história toda. Como no caso do filme do Panos Cosmato Mendes. E me incomodou, uma das coisas que mais me incomodou no filme, no geral, porque eu não gostei, eu não gosto de Nicolas Cage. Ah, eu gosto. Já começa aí. Não sou fã, vai dar treta aqui, né? Porque eu não gosto desse cara. Deixa o Nick, tadinho. Pega pra você. Pega pra você. Pego. Uma das coisas que mais me incomodou nesse filme é de precisar da personagem morrer pra causar toda a motivação do roteiro. Sim. Esse recurso de narrativa ainda me irrita um pouco. Cara, mas isso nos quadrinhos, o cara que vai vingar a morte da família, da mulher, não sei o que, em tudo tem essa narrativa. No terror, na ficção científica, Não dá pra, tudo. sei lá, só o cara ficar puto com algum motivo. Por isso que a gente gosta do Keanu Reeves, que vai pegar os Exatamente. cachorrinhos. E aí a gente entende, porque Aí mexeu sim. no cachorro. Lógico. Eu acho que esse é o filme perfeito. É o filme perfeito, porque é o homem perfeito, o único possível. Aliás, é o único possível mesmo, É o único né? possível. E vocês falam do Nicolas Cage. Hein? Não. O Nicolas Cage é outra coisa. Keanu Reeves está acima de qualquer coisa. Falou do Nicolas Cage aqui, é difícil. Desculpa, gente. amiga. Bom, e aproveitando que a gente já falou do Rape Revenge, é uma coisa que a gente sempre bate nas teclas, assim, dentro de ser mulher e assistir filme de terror e consumir esse tipo de arte, a gente sempre bate nos estereótipos das mulheres, de como elas são representadas nos filmes. Vocês acham que há uma melhora, por exemplo, se a gente for comparar com os estereótipos dos anos 80, por exemplo, com os estereótipos ainda usados hoje? Vocês acham que tem uma melhora? O que vocês acham? Olha, um filme, por exemplo, que eu até comentei que eu tô fazendo essas maratonas de slasher e tal, um dos meus filmes preferidos da vida é Slumber Party Massacre, que é dirigido por uma mulher e tal. E tem todos os estereótipos ali, as mocinhas, semi-nuas, sozinhas em casa, e os meninos enchendo o saco, como é normal. E aí o cara vem, invade a casa, aquela coisa toda. Mas eu acho que nesse caso funcionou, porque é o olhar da mulher que escreveu, o olhar da mulher que dirigiu. É aquela coisa, tem a câmera direcionada no peitinho? Tem, mas não me incomoda tanto quanto os outros. Tipo, a mulher magra. Parece natural. Parece que você tá andando e tá vendo o que tá acontecendo. Não parece tipo um foco errado, sabe? Não parece invasivo. Porque se a gente for parar pra pensar nos estereótipos da mulher, a gente vai começar, sei lá, desde os anos 50. Os anos 50 acho que foram acho que os divisor de água, assim, dos personagens femininos, pra mim, foi as Diabólicas. Que uma das atrizes é brasileira. Quando Eu eu descobri, eu achei maravilhoso. Eu não sabia disso. Sim. De tirar a mulher, ainda manter aquela característica sedutora que as mulheres tinham na década de 40 e 50 nos filmes, mas de colocar elas como algo, como um ser não frágil. Vocês acham que isso foi mudando também nos anos 60? Porque eu consigo ver uma melhora desses personagens no começo dos anos 60. Por exemplo, em 65 a gente tem o filme do Russ Meyer, o Faster Pussycat Kill Kill. Sim. Que tem coisas erradíssimas nesse filme, tem coisas que me irritam bastante. Mas as mulheres ali começaram a ser um pouco mais badass e menos frágil. Sim. É que, assim, na verdade a gente tem, principalmente na literatura do 19, que é o meu foco de pesquisa, que foi o meu foco de pesquisa, dois estereótipos que são muito o oposto, que é a mulher indefesa e a fêmea fatal.
Então é muito complicado você conseguir lidar com esses erros. Porque não tem um meio termo. Pra lidar, são ótimos pra fazer qualquer tipo de coisa. Mas é muito complicado, por exemplo, Diabólicas é um filme que consegue lidar com os dois muito bem. Sim. Porque você tem uma moça que ela é indefesa, ela passa a parte de ser uma dama, uma donzela, mas tem a outra que tá lá, traindo, etc, etc. Então, assim, cai nos dois estereótipos, mas eles souberam muito bem lidar com isso. Eu acho que Faster Pussycat já vai direto pra Fêmea Fatal. Sim. E abusa muito disso. E aí acaba caindo no outro estereótipo. Porque é ótimo poder representar a mulher sem ser uma donzela indefesa, mas é muito perigoso também você colocar a mulher só como se ela fosse perigosa e fatal. Você parar de desenhar a mulher como donzela e colocar ela no outro patamar de tipo, ou a mulher é doce e prendada e boazinha, ou a mulher é lá uma louca que vai te atacar, é complicado também. Então, depende muito como vai sendo a evolução, né? Vocês conseguem pensar em algum filme dessa época com uma personagem que seja ok, normal, que não vá pro estereótipo da moça frágil, indefesa, a femme fatale? É um papel muito pequeno, mas que eu gosto muito, que é o da Psicose, que é até a mãe da Jamie Lee Curtis. Porque é uma participação muito pequena, né, dela no filme, mas ela indo atrás do que é pra ela, ela tá tentando resolver as coisas pra ela vai, foge, aí tem... Não vou dar spoiler, mas acho que todo mundo conhece essa cena, pelo né? amor de Deus, é um filme de né? 1960, você pode dar spoiler. Se estão assistindo o programa e não viram Psicose, vai embora, assiste. Não, pode ir embora, eu não faço questão. Pode ir embora, assiste, depois você volta aqui e termina. E inclusive uma cena que eu acho maravilhosa, que é a cena do chuveiro do Psicose, que qualquer ser humano já viu. Quem refez tudo foi a mulher do Hitchcock, que eu esqueci o nome dela agora. Alma, isso. Que ele fez de um jeito, ela falou, isso tá uma bosta, vamos refazer esse negócio aqui. E ela refez toda a montagem daquela cena. Aí eu falei, olha só, por isso que ficou bom, tá né? vendo? Tem um olhar feminino. Porque Hitchcock é um lixo de ser Eu humano, ia entrar nesse demérito, né? O Hitchcock é um cara que a gente conhece e a gente sabe do histórico abusivo que ele tinha com as musas dele, né? A obsessão dele, né? Ele era um cara muito doido, né? E a gente tem muitos exemplos desses diretores que acabam sendo extremamente abusivos com atrizes. Mas todo mundo fica, nossa, ele é um gênio perturbado. Vai se fuder, né? É tipo o Stanley Kubrick, por exemplo. E o Lars von Trier. Ele faz filmes maravilhosos. Ele trata todo mundo que nem um lixo, pelo amor de Deus, gente. Deus não, né? Pelo amor de Deus. Não, Deus não mora com a cabrinha no peito. Não, é a cabra, é a minha cabrinha. Mas é curioso a gente parar pra pensar que esses diretores, eles acabam sendo... esses lances deles maltratarem atrizes, ou mesmo quando tem algo de cunho pessoal, por exemplo, o Roman Polanski. Nossa. Sempre que tem algum tipo de denúncia sobre assédio, isso acaba ficando meio que em segundo plano, porque eles são considerados diretores geniais e que as obras dele podem ser, tipo... encaradas sem esse demérito. Vocês conseguem separar isso? Então, é muito difícil. Eu ia só comentar uma coisa. Aí o Winona Ryder vai, rouba um relógio, fica 10 anos sem atuar em porcaria 10 anos estigmatizada. Estigmatizada, lá, não sei o quê. Aí vem lá, a porra do Johnny Depp, faz 1 milhão de coisas erradas. Não, vamos lá. Agora que estão começando a tirar ele dos filmes, mas também... Eu acho que já passou da hora, inclusive. Já, Johnny Depp você ia falar, amiga, eu te interrompi. Não, eu só ia falar sobre essa questão de apagar mulheres, etc., tratar mal, etc., voltando um pouco nos anos 50, eu gosto de comentar sobre essa questão porque a gente sempre lembra, né, assim, um dos grandes filmes de monstros dos anos 50 é O Monstro da Lagoa Negra. Sim. E que foi... O capacete do monstro foi feito por uma mulher que foi completamente ignorada por todo esse tempo, porque um cara achou que... Ela saiu em turnê pra falar sobre... Porque ela foi a primeira... animadora da Disney. E ela trabalhou no Monstro da Lagoa Negra, no capacete, no design. Sim. E ela foi completamente esquecida, porque ela saiu em um tipo de tour que se chamava A Bela e o Monstro, A Bela e a Fera, alguma coisa do tipo. E o cara, né, que tava fazendo o resto da roupa, achou que ela tava ganhando muito mais mérito do que ele. E aí ela foi excluída, ela foi, tipo, às vezes ela nem é acreditada na criação, às vezes ela nem tá com os nomes e tal. E esse ano uma pesquisadora americana fez um livro
The Lady of Black Lagoon só sobre ela, só sobre a história dela. E é uma das primeiras coisas completas sobre a Millicent Patrick. Então, é tipo, você fica nervoso, que Sim, claro, é porque muita você coisa toma puxada pra exato. baixo do tapete, sabe? É. É muito absurdo. Porque a indústria cinematográfica, ela faz isso mesmo, ela acaba apagando o protagonismo feminino. Não, e uma coisa que eu ia falar, tem um documentário, ele tá disponível no YouTube, é A Mulher Criou Hollywood, chama. E ele conta, antes da guerra, como que era feito cinema. Cinema era coisa de pobre, gente. Cinema era coisa de centavos, era distração pra pobre. E então, quem vai trabalhar nisso? As mulheres, gente. Não vamos botar homem pra trabalhar. Então, tinha muita mulher trabalhando no cinema. Pós-guerra, que o cinema começou a dar dinheiro, não, agora vamos colocar os homens, né? Gente, o que tem de roteiro que foi escrito por mulher... Gente, vocês sabem quem é a Alice Guy Blanchet? Eu não sabia quem era essa mulher. Essa mulher tava fazendo filme na época dos Méliès, acho que antes até. Essa mulher, Eu nunca ouvi falar ela dela. tem um curta de 1886, se eu não me engano. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Aí eu fui procurar, essa mulher fez mais de 200 curtas na história. Ela abriu uma produtora. Ela trabalhou com a Louise Weber, que fez aquele filme Suspense, um curtinha maravilhoso que tem no YouTube também. E aí eu fico pensando, eu conheço cinema, que eu falei, eu comecei assistindo filmes com a minha mãe em geral, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessas mulheres. Eu sabia quem era Chaplin, eu sabia quem era Woody Allen, eu sabia quem era Kubrick, eu sabia todos eles. E mulher não. E outra coisa que eu tava pensando, assim, só reclamar. Claro. Começou a parte da reclamação. A gente gosta de reclamar, a gente tá na internet pra reclamar. Exatamente. Internet é pra reclamar e pra arrumar treta. Exatamente, tô aqui pra isso. Uhum. Coleção de filmes que saem no jornal, sensacional. Foi como eu vi milhões de filmes. Quantos eram dirigidos por mulheres? E você não vai longe, vai na coleção europeia agora. Não tem um filme. Agora tem uma coleção que tem um filme da Ida Lupino. A Ida Lupino foi uma mulher que dirigiu episódio de Twilight Zone, que ela fez aquele filme The Hitchhiker, que é sensacional. Sim. Ela fez filme sobre aborto, ela fez filme de um monte de questões. Ninguém fala Ninguém quem fala ela fala sobre dela, ela. entendeu? Eu fico muito irritada. Quer ver um exemplo básico desse tipo de apagamento também? Num caso que pra mim é sempre muito peculiar e eu sempre trago ele à volta, porque eu sou muito viciada em Stephen King. O Stephen King é casado com a Tabitha, que escreve contos tão bons quanto dele, ou às vezes até mais, e que pouca gente ouviu falar. Aqui no Brasil acho que não chegou a ser publicado, acho que foi publicado nos anos 80. Miniaturas do Terror saiu pela Francisco E Alves. tá péssimo. Tá É, péssimo. péssima tradução, revisão e tudo. E merecia. E os né, filhos gente? dele, tudo tem livro Os filhos já. dele, sim, todos têm. Todos têm livro aqui. Todos os homens têm. E os dela não tem porquê. E uma coisa que eu fico reclamando... Gente, o Twitter é pra reclamar, eu tô lá pra isso. É todo dia. Todo dia. Gente, é o caso da Janet Opal, acho que é assim que se fala o nome dela. A mulher do Asimov. Ela escreveu livros com ele, ela escreveu livros sozinha. Nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Eu nunca ouvi falar A sobre mulher ela. do Hemingway era correspondente de guerra. Ela foi totalmente apagada da história. E a Tabitha é o principal, gente. Stephen King vende... Não é nenhuma questão comercial, porque Stephen King vende pra caramba. Vendeu uma coisa... Pode lá, a esposa de Stephen King ia vender que nem água. Alguém se interessa por ela? Eu vou ter que abrir uma editora pra lançar? A gente vai ter que abrir uma editora, a gente tá. abre as A três. gente já chegou nessa conclusão. A gente já chegou nessa Não conclusão. adianta. Fica aí. Mas acho que a questão do feminino dentro do terror é muito isso, é muito de mulheres que viram e pensaram, poxa, se eles estão fazendo, eu consigo fazer com uma qualidade melhor. Sim. Sim. Porque é o que Consegue, acontece, você consegue, exato. Eu vejo muito isso de ler críticas de mulheres sobre filmes de terror, sobre literatura de terror, e eu vejo muita crítica ruim masculina, e eu olho e penso, eu consigo pensar em, sei lá, 30, pra dizer o mínimo, em 30 mulheres críticas que conseguem escrever algo melhor ou mais relevante que isso de alguma forma. Eu acho que o terror é muito isso, muito de você, da mulher ver aquilo e pensar, bom, eu consigo fazer, eu posso fazer, ou sei lá, ela consegue se empoderar o suficiente pra querer fazer aquilo. Não, e esse negócio de crítica foi mais pelo Twitter. Comecei a conhecer as gringas, conheci a Jéssica, já te conhecia, já li as suas críticas e tal, conheci outras mulheres que escrevem crítica, né? É muito difícil ver mulher nesse meio. Eu participei de uma mesa de terror que era só mulheres. Foi sensacional. Aí elas me convidam e eu fico lá olhando. Uma mulher no meio de 30 caras pra falar de terror. Sério que não tem mulher que gosta de terror nesse mundo? Eu mesma de amiga tenho várias. Consigo pensar em, sei lá. Aí os num caras que filme falam, ai, você é tão especial, você gosta de filme de terror. Gente, se você tá cantando uma mulher que gosta de terror, não usa não essa. usa essa. Isso me lembra um caso de um site uma vez que falou exatamente isso. Ai! Temos filmes de terror pra vocês assistirem com seus namorados. Eu fiquei tão revoltada quando eu li essa porcaria. Gente, vocês acham que esse estereótipo tá mudando? Que as mulheres estão começando a Sim. consumir e assumir que elas gostam daquilo e o mercado acaba vendo isso também? Até porque uma mulher não precisa ser validada por estar com um homem ao lado dela. Ela pode gostar de qualquer porcaria que seja. Qualquer porcaria, inclusive porcaria. Inclusive porcaria. Eu gosto muito porcaria. de porcaria de filme problemático mesmo. Vocês gostam de filme problemático com mulher? Vocês Ah. conseguem ver numa boa? Não. Não.
Então vocês não gostam de qualquer porcaria. Não. Não, depende da porcaria. Bad Milo é uma porcaria que eu amo. Tá vendo? Depende da porcaria. É o bichinho que mora no intestino do cara e sai pra matar pessoas. Eu tinha apagado esse filme da minha mente. Ele é dirigido por uma mulher? Não, infelizmente não. Ai, que ótimo. Se fosse, seria melhor ainda. Piranha Conda é um filme que eu amo de paixão. Cara, e é ruim. É ruim, é péssimo, adoro. E eu gosto de Serpentes a Bordo. Tá. Agora vamos falar de cinema dirigido por mulher. Tá bom, vamos. Quais são os filmes favoritos de vocês dirigidos por mulheres? Tá, eu vou falar 3 correndo, sem pensar muito. Ah, eu não posso pensar também, senão eu vou ficar tipo fazendo anotação. Eu falo um, você fala um, eu falo um que a gente não pensa muito. Fala um. Raw. Ótimo, Slumber Party Massacre. Tá. Eu gosto muito de Psicopata Americano. Muito bom. American Married. Muito bom. Cemitério Maldito, com ressalvas. Ah, eu gosto muito. Trouble Every Day, da Claire Denis. Amo. Eu tenho que assistir ainda. Amo, Eu não amo, vi esse amo também. essa mulher. Tem um aqui que eu não gosto tanto, mas eu acho que ele é muito importante. Tipo, não só por ele ter sido dirigido por uma mulher, mas pelo assunto que ele aborda, que é o Babadook. Eu não gosto tanto Eu do também não Babadook. Eu já gosto falei muito. mal dele, inclusive, em algum programa. Nossa, Babadook. Mas eu tenho certas ressalvas, mas ele é um filme que ele, assim, se você for analisar ele pela ótica dele ter sido dirigido por uma mulher e toda a metáfora por trás da história, eu acho que é um filme bem válido. Sim. Eu acho que são esses meus 3, assim. Tá, o meu terceiro foi Slumber Party. Eu vou falar o... Gente, esqueci. Lembrei. Em Minha Pele, da Marina Devan. Ela tem uns filmes péssimos, gente, mas o Em Minha Pele eu gosto demais. Eu acho esse filme muito esquisito, bizarro, mas eu gosto. Não assisti. Eu gosto muito. Os outros não são bons, mas esse eu gosto Vou muito. colocar na minha lista. Vou lá. E literatura, gente? O que vocês estão consumindo de literatura e de quadrinho? Que eu sei que a Jéssica lê bastante HQs. Eu tenho uma lista no site de escritoras, né, internacionais publicadas no Brasil e tô tentando seguir ela pra fazer resenhas, pra caso as pessoas se interessem. O último que eu li agora foi... Eu não me recordo qual que foi o último de terror que eu li, mas eu tô lendo... Tô seguindo a lista. Então, eu li Shirley Jackson esses tempos, eu li uma autora que ela escreveu Prisioneiros do Inverno. Eu não me lembro o nome dela, mas é muito bom o livro. Saiu aqui no Brasil? Saiu. Nesse nome mesmo, Prisioneiros do Inverno. E eu tô lendo seguindo essa lista. E tô lendo também algumas escritoras nacionais, né, da lista da Karen Alves, que ela fez e colocou algumas. Tô tentando seguir também pra publicar pelo menos uma resenha por semana. Sim. Então... Bom, A gente entra na literatura falar com você, né? Tipo, meio que a pessoa autoridade. É a nossa autoridade sobre o assunto. Bom, vou citar a Shirley Jackson, inclusive o meu Virginia Werewolf das internet veio por causa dela. Você não vai falar nada Não sobre vou Shirley falar, tô Jackson. quietinha. E eu gosto muito, eu criei uma categoria na minha cabeça que é Mulheres Maravilhosas que Escrevem Contos É a Estranhos. melhor categoria. Por quê? Nessa categoria Discorra. temos Shirley Jackson, Sim. temos a Mariana Henriques, da Argentina, que ela escreve contos de terror que se passam na periferia da Argentina. Da Argentina, assim, Buenos Aires, periferia da Argentina não, de Buenos Aires, né? Sim. Temos a Samantha Schweblin. não vou falar o nome dessa mulher. Schweblin. Ela mesma. Ela tem um livro de contos que chama Pássaros na Boca. Também é tudo esquisito, bizarro, bad vibe. Sim. Temos a Ruth Rundle, que ela escreveu policiais nos anos 60, 70, em que todos algum homem se fode. Eu acho maravilhoso isso. Gosto de ver homens se fudendo. Tem a Lyudmila, não vou me atrever a falar o nome dela porque ela é russa. Ah, tá. São contos de terror macabros. São contos de fadas macabros na Rússia. Ou seja, a Deep Web é céu aberto. Total. Assim, né? É minha amiga Juliana que usa essa expressão, acho maravilhosa. Uhum. E no Brasil eu gosto muito da Virana Cavalcante, que ela é minha amiga, amo de paixão. E ela escreve contos que se passam com lendas do interior narradas por crianças. Assim, é uma bizarrice muito, muito Eu gostosa. acho que a Carmen Maria Machado entra um pouco. Eu não li a Carmen Maria ainda. É, eu li o primeiro dela, que é baseado em um... É o... Chama O Nó do Marido, se eu não me engano. Que tem muito, né, daquela cirurgia feita depois do parto. E é baseado também em um conto de um autor que agora eu me esqueci mesmo. Mas junta mais ou menos as duas coisas. E ela criou um conto que é bizarríssimo, é esquisito. E eu acho que ela entra nessa categoria maravilhosa. Tem a Charlotte Perkins também, O Papel de Parede Amarelo. Sim. Que é um filme que casa com Babadook, que fala desses filmes de depressão, não sei o que viram meio que terror. Sim. E O Papel de Parede Amarelo é uma mulher que tá com depressão pós-parto e o marido fala, não, melhor gente, se pudesse você ficar trancada nesse quarto aqui o dia inteiro, vai passar.
E ela começa a brisar no papel de parede amarelo, sabe? É muita, muita loucura. Mas assim, a depressão pós-parto disfarça. E foi vendido como terror na época, né? Então, Ainda hoje, né? A gente fez um clube de leitura sobre ele, a galera, eu fiquei com medo, não sei como. Não, gente, é uma mulher sofrendo, não é pra ter medo. Não sabe? é pra ter. Na verdade é pra ter medo pelo contexto de que tem uma mulher sofrendo ali, mas Exatamente. não pelo lado do terror mesmo da coisa. E é muito complicado achar mulher de terror. A Darkseid traz algumas, a Suma traz algumas, mas ainda é muito complicado. A Rebecca de Maurier, tem a Samala Gerloff, tem muito tempo que não tem edição dela e a mulher jogando Nobel. E tem um filme do Victor, não vou falar o nome dele, que é nome sueco difícil. Impossível de falar, a gente vai deixar aqui marcado. Exatamente, que é o Carruagem Fantasma. É um dos primeiros filmes a mostrar um espírito saindo do corpo, não sei o que, baseado em conto da Samala Gerloff. E não tem edição nova dela aqui. Eu fico extremamente irritada com isso, né? Mas tudo bem. Desses de terror mais recentes que eu andei lendo, eu li duas escritoras nacionais, né? Que uma é Verena Cavalcante, que também é minha amiga, eu gosto bastante, inclusive lindíssima, dona do meu coração. E também li um recente da Ana Paula Maia chamado Enterre Seus Mortos. Ai, eu ainda não li ela, tô doida pra ler. Cara, eu acho que você vai gostar muito. Eu consegui pegar umas nuances ali da solidão, da conformidade da existência humana que me lembrou muito della Morte e dell'Amore. Seu bebê. Meu filme da vida, indiscutivelmente. Mas assim, um âmbito que eu tenho um pouco de delay sobre o assunto é sobre quadrinhos. Você acompanhou aquela edição do Gibi de Menininha? Sim. Você participou, apoiou no Catarse? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Gibi de Menininha foi uma surpresa maravilhosa do ano passado, porque é um gibi muito bacana. Ficou um trabalho muito bacana da Germana, ficou ótimo. Eu acompanho o trabalho da Camila Torrano, que também é minha amiga. Nossa, os trabalhos da Camila são maravilhoso. Amo o trabalho da Camila. Eu tenho acompanhado, tenho tentado também descobrir mais quadrinhos, né, feitos. A Draco às vezes abre editoriais e vem com algumas mulheres que escrevem, e isso é ótimo, né? Dá essa oportunidade, sabe? Quanto mais. Porque ainda mais no meio dos quadrinhos, eu acho que ainda é pior no meio do que o meio da literatura. Porque o macho nerd é um macho que é um pouco mais tóxico do que o macho normal. O que o macho já não seja um ser tóxico por existência. Mas o macho nerd, ele tem muito aquela coisa de ter a propriedade sobre o assunto e não querer que nenhuma mulher entre no clube do bolinha. Eu quero tanto uma namorada que eu jogo, aí a menina aparece, mas você não manja, né? Mas você sabe, você gosta, então fala aí o nome do programador desse jogo. Qual a cor da cueca desse fulano, sabe? Tipo, é muito escroto, muito escroto. E aí eu acho que no quadrinho tem essa parte que ainda é pior do que na literatura e no cinema. Que é mais difícil você entrar no meio dos quadrinhos do que talvez fazer um filme. Nesse sentido de falta de tolerância. E ser respeitada, né, enquanto Sim, profissional. sabe? Porque, né, você consegue fazer tão bem ou melhor do que o que esses caras estão fazendo. E dentro do cinema de terror, vocês acham que a receptividade masculina ela tem se expandido um pouco mais para mulheres que produzem esse tipo de conteúdo? Ou vocês acham que os caras ainda estão com um pouco de pé atrás e tipo, não vou ver tal filme porque é dirigido por fulana de tal? Não, eu acho que aí tem uma diferença. O homem não se importa com quem tá dirigindo, o homem vai assistir o filme. A gente que fica olhando, tem mulher nesse festival? Faz sentido, sim. Quem que dirigiu isso? A gente que conta. Se a gente leu tantos livros escritos por mulher, tanto por homem, não, só vai. Porque eu acho que na cabeça deles, eles não consomem o gênero. Porque como eles têm o protagonismo de tudo, eles acabam não dando importância pra esse tipo de coisa, pra quem fez. Então a gente que acaba lutando por espaços pequenos e tentando entrar em qualquer fresta do gênero, a gente acaba tendo um pouco mais de importância sobre isso. A gente vê isso com os olhos que eles precisam ser vistos. Eu fiz uma thread no Twitter, tipo, aquela modinha de um like eu conto uma coisa. Eu falei, põe um like, eu vou falar um filme dirigido por mulher. Eu coloquei aquele Quanto Mais Idiota Melhor, é dirigido por uma mulher. Eu coloquei As Batutinhas, eu coloquei um monte de filme da nossa infância, né? Eu não sabia que era dirigido por mulher. Eu também não sabia, porque isso não é uma questão pra gente. Exato. Perceber as mulheres. Hoje, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou ver se tem mulher, se tem pessoas negras, se tem pessoas não brancas, entendeu? A gente tem essa questão de representatividade. Pra uma pessoa que tem tudo não foda-se, pra que eu vou prestar atenção nisso, entendeu? Eles acabam não consumindo gênero, acabam consumindo ideias, né? Exato. Aí eles, vou assistir esse filme, sei lá, esse Devil's Doorway. Um filme de possessão, deixa eu assistir. Eu acho que é isso. A gente acaba olhando muito mais esse tipo de coisa porque, como eu falei, a gente tem uma noção maior da importância disso pra gente, porque a gente sabe o quanto a gente luta pra conquistar cada espaço. Luta pra caramba. Nossa, e é xingada na internet, todo dia, né?
enfim. Porque É tá vendo verdade. filme de mulher. Você tá vendo filme de mulher, eu não quero ver filme de mulher, eu quero ver desgraça na tela. A gente tem que Vai ver assistir vocês. Minha Pele. A gente tem que ver homem o tempo todo e acho que a maior desgraça da mulher é ter que conviver com homens. Exato. Gente, encerrando o programa de hoje, quero agradecer demais a presença das minhas lindas aqui comigo. BFFs. Gostei muito do papo de hoje. Obrigada, Michelle. Obrigada, Jéssica. Espero que vocês tenham se divertido tanto Muito. quanto eu. Espero que você de casa também tenha gostado, que você tenha achado esse debate pertinente. Não deixa de compartilhar com seus amigos esse vídeo. Comenta aqui pra gente suas opiniões. Conta pra gente qual é o seu filme favorito que foi dirigido por uma mulher, ou qual é o seu livro ou conto que foi escrito por uma mulher. Gente, esse debate é muito importante. Pode parecer que a gente esteja, sei lá, aproveitando o gancho do Dia das Mulheres. Mas é um debate que pra gente que é mulher e pra gente que gosta de terror, a gente tem que sempre estar batendo na tecla de que o terror é sim um gênero feito pra mulher. Até o próximo programa. Tchau! Tchau. Não vai ter o Plus?